I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. We who live by writing and publishing want and should demand our fair share of the proceeds. But the name of our beautiful reward is not profit. Its name is freedom. Thank you. Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala com você é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, mais uma vez, acompanhado da nossa Dora Milad residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá? Estou ótimo, estou radiante, estou cintilante. Meu Deus, o que aconteceu com você, homem? A gente tá gravando sobre Ursula Le Guin, né, cara? Não teria como estar desanimado fazendo isso. Eu acho ótimo. Fico feliz, eu fico emocionada de saber que você tá radiante, assim, fico contente de ver o brilhinho dos seus olhos. Eu imaginei que você, dado o meu desespero usual, você ficaria um pouco assustada de me ver nesse estado, tipo, parece um psicopata, sabe, coisa do tipo. Não, assim, é por hangout, tá tranquilo, eu fico assustada quando é pessoalmente. Aí eu fico pensando, meu Deus, deve ter droga nesse sangue, não é possível. Não, há muito tempo. Isso já ficou nas águas do batismo. Há muito tempo isso não faz parte da minha vida, minha querida. Ah, tá. Então tudo bem. Então já que você agora né, é um homem limpo, tá vendo? É só empolgação, que beleza. Exato. Essa felicidade é genuína. Não tive que gastar dinheiro para tê-la. Mas enfim, não estamos aqui para falar do meu passado sombrio ou de minha tentativa de, de recuperação, de conquistar um lugar no céu, né, no pós-vida. Estamos aqui para falar de Ursula Le Guin, que é a minha autora preferida, como já disse. Assim, a mulher que é responsável pela minha reconciliação com o anarquismo. Se eu não tivesse encontrado com a obra dela, talvez hoje em dia... Não sei, eu estaria perdido em partidos políticos ou coisa do tipo. Você seria um militante cínico a essa altura da sua vida? Ah, sim, acho que eu seria um militante cínico. Acho que é uma boa definição. Pô, ótimo. Eu seria um militante cínico. Um amargurado ressentido, sabe? Aham. É isso que acontece quando a gente tem esses bons encontros, né, cara? Eles... Eles desbloqueiam, né? Eles libertam potências da sua existência. Eles libertam a sua vida, né? A Ursula Le Guin teve esse papel na minha vida. Não tô falando se brincando, não, cara. Não, sem nenhum exagero. Cara, mas foi por isso que quando você falou pra gente começar pela Úrsula, eu falei, vamos fazer alguma coisa que vai deixar esse homem animado. Você acha que eu sou bobinha? Que eu não dou ponto sem nó? Eu nasci ontem. Assim, eu falo de livro, meu bem. Qualquer coisa que os dois gostássemos, eu ia topar. Porque, assim, quem me acompanha antes do Benzina sabe que o meu negócio é falar de livro. Mas já que você está tão animado, nós vamos falar de Úrsula e vai ser demais. E a Ursula Le Guin, assim, o seu negócio é falar de livro e o meu de anarquismo, né, cara? E a Ursula Le Guin, pra quem não sabe, né, ainda que ela... não se assumisse enquanto tal, pois ela dizia que ela não era digna, né? Como é que era? Assim, eu nunca fiz o suficiente pra ser chamada de anarquista. E aí quando os anarquistas do Cream Think falavam pra ela, não, você é anarquista, eu fico muito honrada com essa palavra, né? E ela deliberadamente negava outros rótulos, né? Sim. Os únicos rótulos que ela não negava era feminista e anarquista, né? Sim, verdade.
Isso também. Depois a gente vai chegar nessa parte da Úrsula e do feminismo, mas eu acho que antes a gente precisa passar uns informes, né? A gente tem que agradecer aos nossos parceiros, a editora Aleph, né, e a editora Morro Branco, que, olhem só, estão disponibilizando exemplares de A Mão Esquerda da Escuridão, pela Aleph, com capa nova que tá acabando de sair, e A Curva do Sonho, que tá saindo pela Morro Branco. Então, nós vamos ter exemplares que nós vamos sortear para os nossos apoiadores, não é isso, minha querida Stephanie? Porque, né, os nossos apoiadores são essas pessoas especiais que estão lá no Mocó, estão pagando aquela graninha que ajuda a gente a manter esse podcast. Eles merecem os livrinhos, né? É isso. Inclusive, a gente vai para os recadinhos da paróquia, né? Para fazer um poema Aikewara em forma de agradecimento aos nossos apoiadores. Como vocês já sabem, esse episódio tem a parceria da editora Aleph e da editora Morro Branco, que estão disponibilizando, respectivamente, exemplares do A Mão Esquerda da Escuridão e A Curva do Sonho para sortearmos para nossos apoiadores. Então, se você quer descobrir como concorrer a esses livros, vai em www.padrim.com.br/benzina. Não precisa correr, porque vai estar o link aqui na descrição do episódio. E lá você vai descobrir como concorrer a esses livros e ainda de quebra a apoiar a produção de um conteúdo independente, algo cada vez mais necessário nesses dias sombrios que vivemos. Não obstante, a editora Aleph também está disponibilizando um cupom de desconto para todos os ouvintes do Benzina. Basta você ir no site da Aleph, comprar o livro diretamente por lá e na hora de finalizar sua compra digitar Úrsula 35, que vai te dar 35% de desconto na aquisição do livro A Mão Esquerda da Escuridão. Então, só ir lá, o link vai estar aqui na descrição do episódio, assim como a descrição do cupom. E dando continuidade ao desafio que me fora proposto pela minha companheira de guerrilha suburbana, a nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges, que no último Recadinhos da Paróquia foi obrigada a declamar uma poesia de sua autoria, eu venho aqui, né, e no espírito desse episódio, que é um episódio dedicado a uma autora que se empenhou em ampliar nossos horizontes, vou aqui declamar uma canção Aikewara. Eu vou declamar porque eu não vou cantar, como vocês bem sabem, eu não sou um grande cantor. Além do fato que essa canção, quando executada, ela tem cerca de 15, 17 minutos. Eu vou aqui apenas repetir os versos dela, que são repetidos e, enfim, misturados de uma forma bastante complexa. A canção se chama A Song, que é a palavra Aikewara para Tamanduá Mirim, a Mambira. E é bem comum que na Amazônia, enfim, não apenas povos indígenas, mas também ribeirinhos, que se conte histórias sobre tamanduás mirins que raptam crianças, né? Ou tamanduás mirins que se transformam em crianças, que aparecem como crianças, que enganam as pessoas com um som que eles produzem que se assemelha ao som de uma criança chorando. Essa canção fala algo nessa direção. A canção é assim: Wewahem wehoka, Wewahem wehoka, Uira sapitaipe, Asekutikutite tese, Uputonime ise, Enene apukaiupe, Tuni apukaipe, Asekutikutite se, Iputonime ise, Awawise nera pepe, Imomine okowira nera pepe, Imomine, Asekutikutite se, Iputonime ise, Awewoko wewemira ehapirou raneka, ehapirou raneka, ehapirou raneka. A tradução é mais ou menos assim: ele se aproxima, da casa ele se aproxima, ele rodeia no escuro, e no sonho ele gritava para alguém, ele rodeia no escuro. Quem é aquela pessoa que está na estrada? Parece que é a garça que me espera na estrada. E agora você fica aí chorando pelo seu filho. Chorando, chorando. É isso, gente. Como diz Aikewara, a Soricó. Eu vou embora.
Dora Milaje, residente. Por que ler Ursula Le Guin? Cara, é uma lista imensa, né? Porque ler Ursula Le Guin, mas eu acho que a gente pode começar falando sobre como ela é uma autora que convida a gente a pensar de várias... Assim, ela usa a ficção para puxar várias questões complexas e convidar a gente a pensar perspectivas diferentes. Seja sobre política, sobre as relações humanas. Uma coisa que eu tenho pensado muito quando converso sobre livros, né? Enfim, as pessoas me chamam às vezes para fazer mesa. Por que ler autoras? Por que ler sci-fi? Por que ler afrofuturismo? Eu falo muito sobre a questão da gente liberar a nossa imaginação e não só pensar num futuro tecnológico, mas num futuro em que a humanidade começa a rever as suas próprias ideias. E a Úrsula, ela trabalha muito bem isso, né? Ela tá sempre provocando a gente a catucar as nossas ideias, assim, a vida coletiva, a relação entre homens e mulheres, o que define homens e mulheres. Sim. Né? Enfim, o que a gente acredita ser a realidade. Que define a vida, né? Que define a vida. A própria definição de vida desafiada. Então, e ela faz isso, assim, com romances que você pega pra ler, você se envolve com os personagens e quando você vê, o livro já acabou e você fica com saudade daqueles personagens depois. Então, o meu recado de por que ler Ursula Le Guin é porque ela é uma autora extremamente sofisticada, que conta histórias muito bem, que gosta de contar histórias e faz isso de um jeito que mobiliza a gente, que a gente se emociona, mas que também faz a gente pensar muita coisa fora da curva. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? E sobretudo em tempos que autores, autoras costumam ser reduzidos à sua função política, né? Mas a Ursula Le Guin tem uma função estética. Assim, a leitura da Ursula Le Guin, a escrita dela é uma escrita sofisticada, né? Porque uma questão, assim, que a gente tem que... Pelo menos pra mim, eu tenho um problema... Eu não consigo ler livros que não me excitam. A leitura não me excita. Por mais que o universo seja ótimo, por mais que a construção dos personagens seja boa, se a escrita não me excita, se a escrita não me faz, digamos, ficar imerso nela, eu não consigo, eu abandono rapidamente, né? E a Úrsula não. A escrita dela é muito elegante, né? Assim, ela não apenas te transporta para aquele universo que, assim... Acho que é a função mínima da leitura, né? A literatura tem que fazer te transportar para aquele universo, mas como ela te faz isso, esse transporte agradável, né? Tipo assim, te faz de uma forma aprazível. Assim, você tem aqueles estranhamentos que são típicos da ficção científica especulativa, que é você se situar, né, naquele mundo novo que ela criou, naqueles arranjos, mas depois que você passa por esse primeiro estranhamento, que também é uma experiência bacana da leitura, cara, Sim. Você vai embora. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, né? Ela simula esse estranhamento, né? É uma coisa... a leitura dela não vai te levar para um lugar familiar. Você não vai passar por uma experiência de familiarização. É muito difícil. Eu já vi muita gente reclamando um pouco dela, porque, por exemplo, a dificuldade de imaginar, por exemplo, os seres andrógenos de A Mão Esquerda da Escuridão. Sabe? A dificuldade de imaginar a sociedade. Isso é uma coisa que, inclusive, ela lida dentro dos livros dela, né? Tipo, essa dificuldade de imaginar o não familiar, né? Sim, e eu acho que faz parte do projeto estético dela justamente provocar esse estranhamento e fazer a gente ultrapassar. Eu acho que, assim, existem leituras que a gente faz, às vezes, porque a gente gosta, pra gente se sentir confortável, mas existem leituras que tornam o nosso mundo mais amplo. E a Úrsula é uma autora que ela tem essa generosidade, ela torna a nossa visão mais generosa para uma série de coisas, né? Eu nada contra os tranquilizantes, mas quando se trata de pensar, eu prefiro aquilo que me desafia, né? Aquilo que me afronta de alguma forma. Inclusive, eu vou fazer digamos, um pequeno ensaio selvagem aqui, se você me permite, no qual eu vou comparar a Ursula Le Guin, a leitura da Ursula Le Guin ao ato de xamanismo. Você me dá essa licença, Stephanie? Eu, inclusive, quero ouvir, né? Porque, enfim, eu manjo nada de xamanismo. Assim, hoje o xamanismo e o anarquismo estão na tua conta, Alano. Manda ver. Vamos nadar de costa aqui. Tem um livro chamado A Queda do Céu, que foi escrito pelo Davi Copenau e o Bruce Albert.
É importante frisar, foi escrito por ambos, porque as pessoas geralmente tendem a reduzir o livro, depende da intenção política das pessoas, esse que é um ponto, né? A galera gratiluz sempre fala que o livro é do Davi, e a galera que quer criticar o livro fala que o livro é do Bruce Albert. Não, o livro é dos dois, os dois são intercessores um do outro, né? E se complementam. Existe uma coisa chamada coautoria, né? Isso, e a boa coautoria é aquela onde você nunca sabe onde termina um autor e começa o outro. E quando você vê isso acontecendo entre um indígena e um antropólogo, aí tu vê a potência desse acontecimento, né? Isso é antropologia. Essa é a boa antropologia sendo feita. E aí é uma citação direta da uma frase do Davi. Davi, ele é uma importante liderança de Yanomami, e ele é um xamã Yanomami. E ele diz uma frase que é uma frase muito profunda. Os brancos desenham suas palavras porque o seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando-as para os nossos filhos. As crianças que não sabem nada dos espíritos escutam os cantos de xamã e depois querem ver os espíritos por sua vez. É assim que, apesar de muito antigas, as palavras do Chapiripê sempre voltam a ser novas. São elas que aumentam os nossos pensamentos. São elas que nos fazem ver e conhecer as coisas de longe, as coisas dos antigos. É o nosso estudo, é o que nos ensina a sonhar. Desse modo, quem não bebe o sopro dos espíritos tem um pensamento curto e esfumaçado. Quem não é olhado pelo Chapiripê não sonha, só dorme como um machado no chão. E assim, estes que não sonham, que dormem como machado no chão, pro Davi são os brancos. Nosso pensamento é esfumaçado, é curto e esfumaçado. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, né, salvo as devidas proporções, inclusive ontológicas, né, eu acho que um bom livro, né, como esses livros que a gente vai falar aqui, eles têm esse efeito do pó do Yakuanahi, né, tipo, a comida dos espíritos. Esses espíritos, sobre os quais o Davi fala, né, são os chamados Chapiripê. Eles são como seres humanos, minúsculos, né? São tão minúsculos quanto partículas cintilantes. Eles são quase como uma poeira que brilha. Esses Chapiripê, eles vêm dançando, né? Tipo, eles são as imagens da natureza, eles são as imagens do cosmos. O Davi se refere a eles como o Tupé, as imagens verdadeiras, né? A imagem verdadeira das coisas, a imagem interna das coisas. O ponto interessante, né? Que é por meio dessa relação com os Tupé que o Davi vai desdobrar o pensamento Yanomami, né? O pensamento da filosofia Yanomami, ele emerge justamente desse contato com esses outros seres, que é muito diferente, por exemplo, da maneira como nossa mitofilosofia imagina o nosso pensamento. Se você pensar lá os princípios básicos da filosofia, né, que é a introspecção, a reflexão, né, o pensamento indígena, pelo contrário, a coisa começa no encontro com o outro, né? Eu acho que um bom livro, eles têm esse efeito, porque é por meio deles, por meio do seu consumo, nós somos atravessados por esses afetos, né? Nós entramos em contato com essa outra existência, né? Uma existência não cinzenta, uma forma de vida cintilante, né? E assim, por meio dessa afetação, nós somos capazes de aprender a sonhar, né? Nós escapamos do pensamento curto e esfumaçado que marca o nosso regime cotidiano de pensar. Então, nessa categoria que eu vou incluir esses livros como Despossuídos, A Mão Esquerda da Escuridão, A Curva do Sonho, são livros que estabelecem no nosso pensamento uma velocidade de escape, né, desse pensamento curto e esfumaçado. Isso que eu acho que é uma coisa interessante. E aí vem um ponto interessante, porque vem da função do xamanismo, que não é só o simples contato, né, com esse outro, com esse Chapiripê que você produz o conhecimento. Não, muito pelo contrário. Tornar-se Chapiripê no processo. É construir com esse outro mundo um bloco de indiscernibilidade. E a partir desse bloco de indiscernibilidade, ser capaz de não apenas pensar diferente, mas de como descolocar, né, no sentido de... retirar, né, movimentar de uma forma violenta a sua própria existência. Ou seja, isso que eu acho que é uma coisa bem interessante quando a gente vai ler os trabalhos da Úrsula Le Guin, e por isso que eu acho que é por que lê-la, porque os livros dela são capazes de descolocar a nossa vida, né? Você olha para a nossa vida a partir desses livros, né? Esse que eu acho que é interessante. Eles não são um mero reflexo da nossa vida. Pelo contrário, eles nos entregam um reflexo no qual nós somos incapazes de nos reconhecer. E essa que é a potência da autora para mim. Vou interromper o seu momento emocionado, não, Rolando, pra dizer que a gente vai falar muito de sonho ainda, mas enfim,
Esse lance, primeiro, essa questão do pensamento se expandir, que é extremamente necessário, especialmente numa época como a nossa, mas essa ideia do sonho com o machado na mão, isso é extremamente terrível nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Sim. É uma questão que a gente vive falando aqui sobre descolonizar e pensar outras coisas e sonhar outras coisas, enfim. Mas quando a gente chegar na curva do sonho, a gente vai chegar muito nessa questão de ser como é que é? A gente não ser discernível de outras formas de ser, inclusive outras formas de ser alienígenas. Então, Sim. assim, prepare seu coração, porque o negócio vai ficar bom aqui hoje, viu? Pois é, né? E sim, inclusive, numa das entrevistas mais recentes da Ursula Le Guin, ela fala exatamente isso, né? Que é hard times are coming, né? Assim, tempos sombrios o inverno está chegando, né? Tempos sombrios estão chegando. Vamos precisar de poetas e visionários, né? Para fazer exatamente isso, né? Para expandir o nosso pensamento, impedir, estabelecer uma velocidade de escape, né? Na qual a gente vai conseguir fugir desse pensamento curto e esfumaçado. Isso que eu acho que é uma coisa interessante, né? Que quando ela fala, quando pergunta pra ela do legado que ela quer deixar pro mundo, né? E assim, esse é o legado dela, né, cara? Tipo, que a gente seja capaz de estabelecer por nós mesmos essa velocidade de escape, né? Desse pensamento curto e esfumaçado. Tem um ensaio muito bom da Virginia Woolf que ela fala que o escritor precisa confiar na inteligência do leitor. Não adianta você escrever um livro se você não confiar que o leitor vai terminar o trabalho. E a Úrsula tem isso, né? Ela confia muito na nossa inteligência e na nossa sensibilidade, justamente até para fechar algumas questões que ela não fecha. Ela não dá todas as respostas, ela não te pega pela mão. Ela coloca, na verdade, assim, uma história que talvez vai te fazer sair com mais perguntas do que você entrou naquele livro, e tudo bem. Faz parte da vida, né? Esse é exatamente um ponto que a gente vai pegar mesmo, né? Porque os livros são assim, eles não fecham a questão em nada, né? Um lance que você falou também me lembrou de uma entrevista dela, mas da década de 70, em que ela fala que a ficção científica é um ótimo instrumento, não só para fazer experiências com pensamento, mas como para refletir acerca do presente. Então ela fala que a ficção científica, na verdade, é como o jogo de espelhos que permite que você veja sua nuca. É bem aquilo que você não pode ver normalmente, né? Porque não tá fácil. Você não é projetado pra ver a sua própria nuca. Quando eu falei essa coisa de que a ficção dela devolve uma imagem que na qual nós não somos capazes de nos reconhecer, eu tô fazendo uma alusão a uma frase de um filósofo francês, Patrick Maniglier, sobre a antropologia. Né, que ele falou que a função da boa antropologia é justamente essa, né? Nos devolver é uma função antinarcísica, né? Tipo, nos devolver uma imagem na qual nós somos incapazes de nos reconhecer. E eu acho que e falar de antropologia aqui, eu não tô puxando a sardinha pro meu lado, porque é fundamental. Eu acho que e a própria Úrsula faz essa relação, né, entre o trabalho dela e a antropologia. Não por coincidência, ela foi filha, né, de um famoso antropólogo, de um casal de antropólogos, né? Tipo, o pai dela era o Alfred Graeber, que era um antropólogo americano especialista nos povos ali indígenas da Califórnia, como os Patwin, Yaná, Yurok, Miwok, Maidu, enfim. E a esposa dele e a mãe da Úrsula era a Theodora Graeber, né? Que é autora, inclusive, de um livro sobre o qual nós já falamos aqui no Benzina, né? Que é aquele Ishi in the Two Worlds, que é sobre o último sobrevivente do povo Yari, que morre sem falar o seu próprio nome, seu nome próprio para as pessoas, né? Sim, a gente falou dele quando conversou sobre a Bell Hooks e os ensaios sobre as alianças entre pessoas negras e indígenas nos Estados Unidos. Sim, sim. Enfim, e eu acho que... E ela mesma fala sobre isso, ela cita esse tipo de convívio, né, com essas histórias, os mitos que o pai dela contava sobre essas outras populações, né, como uma das principais influências no trabalho dela. Porque uma das coisas que pra mim, como antropólogo, e assim, eu acho que o antropólogo é sobretudo uma pessoa que gosta de boas histórias, né, assim, do contrário, ele tá na profissão errada. E o charme da antropologia é poder acreditar nessas histórias. Esse é o charme da antropologia. Se você é um antropólogo que não acredita nessas histórias, acho que você tá fazendo isso um pouco errado, sabe? Tipo, não é uma questão de crença. Ou tá perdendo a oportunidade, né? Também.
É uma questão de experienciar, ser capaz de experienciar essas histórias, esse que é o ponto. E ela, de fato, experiencia essas histórias. Né? Essas histórias que os pais dela contavam pra ela. E aí, eu acho que há muito desse método de desdobrar isso nos livros dela. Tem duas coisas que ela falou nas entrevistas que eu li também. Uma é como crescer entre antropólogos fez com que ela entrasse em contato com muitas histórias de muitas culturas, e isso tenha feito com que ela pensasse no papel dela como escritora, ao contar histórias, de inventar outras culturas e outros mundos. Então ela fala muito sobre isso, a função da ficção, né? Permitir isso, esse espaço de liberdade para criar, e também essa questão de você lidar com o diferente, né? Que perpassa a obra dela o tempo todo. É isso que, inclusive, que é uma coisa interessante pelo menos do Heinrich, né? O ciclo Heinrich, que é digamos, o corpo principal da obra dela, junto com o Terra-Mar, né? Earth Sea, né, que são, a gente vai falar um pouco disso, né, da distribuição da obra dela, mas basicamente boa parcela, talvez os livros mais famosos dela, como A Mão Esquerda da Escuridão, O Despossuídos, A Palavra para o Mundo é Floresta, enfim, eles pertencem a esse ciclo Heinrich, né, tipo Heinrichiano, depende de quem fala, mas que basicamente é uma espécie de universo compartilhado, né, tem até uma cronologia própria, ainda que ela não tente, digamos, fechar essa cronologia, mas assim, eles compartilham de uma ideia. E uma coisa interessante desse universo é que a maioria das formas de vida tem como base são humanas, né? São humanas. Só que o que difere é a maneira como essas formas de vida se desenvolvem, como elas se desdobram. E esse que é o ponto. E não são apenas culturas diferentes, né? São formas de vida de fato. Por exemplo, quando a gente vai falar do Mão Esquerda da Escuridão, a maneira como aquele povo codifica sua experiência sexual se converte até no seu corpo. Né? Tipo, se desdobra no seu corpo. Eu acho que ela é a pessoa que leva essa ideia de cultura ao nível da ontologia, né? Esse que é o ponto interessante da obra dela. Então, vamos começar com A Mão Esquerda da Escuridão, né? Que talvez seja talvez não, com certeza seu livro mais famoso, mais premiado, né? Assim, foi o livro que colocou o nome dela digamos, assim, que deu a fama a ela dentro do ramo da ficção científica e além, né? Porque esse livro se tornou uma espécie de leitura, sobretudo numa época que começou a se falar sobre um livro de 1969, né? Então a gente tá falando daquela época que estavam começando a se falar da famigerada revolução sexual, né? Enfim, que a revolução sexual estava começando a virar um tema a ser debatido, né? Não só a revolução sexual, mas a questão da liberação das mulheres. Sim. Também, né? Então, e esse livro ele é sobre a história desse Genli Ai, que é sempre difícil falar esses nomes, né? Porque ela tinha toda uma preocupação em criar nomes, sonoramente adequados. Como é que foi que ela falou na entrevista? Ela falava que ela só conseguia definir direito o personagem depois que ela fizesse o nome só correto. E dar o nome certo ao personagem, conferir, assim, força para que ela conseguisse enxergar aquela personalidade, dar aquela complexidade pra ele. Pro desespero dos leitores, que são incapazes de reproduzir o nome dos personagens. Mas, enfim, fica sempre aquela suspeita de que você nunca tá falando o nome dele de forma correta, mas, assim, não tem nome errado, porque não existe esse nome. A partir do momento que não é um nome terráqueo, se você conseguir pronunciar, tá valendo, Orlando. Enfim, vamos estabelecer isso aqui pra... Eu já tô me antecipando as pessoas que vão mandar mensagens pra mim. Falou o nome errado, né? Porque a gente sabe, a gente tá falando de ficção científica, então a gente sabe uma parcela do público, enfim. Mas o ponto é que é sobre a história desse Genli Ai, né? Que é um nativo da Terra, que ele é enviado a esse planeta Geffen, né? Como emissário do Ecumen, né? Esse Ecumen é como se fosse, digamos, uma associação intergaláctica. A missão, ele vai até esse planeta para persuadir, né, os habitantes desse planeta Geffen a se juntarem aos Ecumen. E aí o problema é que, na verdade, o grande impeditivo é que ele é incapaz de compreender a existência geffeniana, né? Tipo, dos habitantes do planeta Inverno. Porque eles são ambissexuais, os habitantes desse planeta. Ou seja, eles não são nem homens nem mulheres. Eles assumem características de um sexo ou de outro
numa vez ao ano, né? Que é um momento, digamos, onde eles vão ali promover a reprodução da espécie. Eles vão copular. Né? A palavra maravilhosa, copular. Se você quiser, eu posso fazer uma lista de eufemismos aqui. Vamos praticar atos amorosos. Mas vamos adipianizar o ato, não. Mas o ponto é que esse não entendimento, essa barreira, que não é uma barreira linguística, né? É uma barreira existencial, né? O drama, o conflito do livro é exatamente esse, né? Porque o personagem principal, ele é incapaz de se relacionar, de produzir uma relação, digamos... Até porque os personagens mais próximos dele, ele tá sempre desconfiando das pessoas por conta justamente dessa... como é que é? Dessa volatilidade, né? Do corpo dessas pessoas, né? Ele não consegue confiar, né? Mas eu acho que também tem um outro lado, que ele é tratado por esses seres como o pervertido, o que é uma coisa que eu acho muito maravilhoso. Então ele é visto com desconfiança também. Sim. Porque ele é tratado como uma pessoa que... como se ele estivesse no cio o tempo todo. Logo, ele não raciocina direito. Ele não é uma pessoa assim plena das suas faculdades. Eu acho essa premissa muito boa. Porque isso faz a gente pensar, por exemplo, enquanto a gente é marcado por uma cultura que tá pautando a gente pelo sexo o tempo todo. Então, e pra eles não é uma questão, né? Assim, a partir do momento que eles têm esse momento de reprodução e tal, pra eles aquele ser ali que é o que a gente costuma se relacionar, é alguém muito esquisito, porque tá o tempo todo ali, tipo, disponível, ou pensando a partir da maneira como ele se comporta no mundo como um macho, né? Porque eles leem ele como um macho. Tem o Straven, né, que é né, enfim, ela usa pronomes masculinos no livro. Inclusive, isso é uma questão que ela coloca depois, né, que ela vai tentar, enfim... Não, ela explica que foi uma escolha, que ela fez essa decisão, até porque ela achou que ia facilitar um pouco pro leitor, assim, que ela tinha pensado, ela escreveu um conto que se passa nesse planeta inverno, anterior ao romance, que se passa todo no feminino, mas que Winter's King, o nome do romance. Um romance inteiro, ela achou que seria mais fácil pro leitor que já está acostumado com esse masculino universal, já que ela sabia que ela ia trazer toda uma carga de estranhamento, ela não precisava trazer mais um com os pronomes. Sim. É uma decisão, é uma estratégia, né? Sim. Depois nós vamos falar de outras estratégias de Úrsula também. Uma coisa que eu acho interessante, né, porque esse estranhamento mútuo, né, porque é impressionante porque, por exemplo, de um lado... os habitantes do planeta inverno são incapazes de confiar no Ai, porque ele é um ser sexualizado o tempo inteiro, ele é um degenerado, né, tipo, ele é um pervertido, ele é o errado, né, mas ao mesmo tempo, ele é incapaz de confiar no Straven, né, que é a pessoa mais próxima dele no livro, né, é o aliado mais próximo dele no livro, justamente por causa dessa incapacidade dele de se firmar num polo de gênero, de sexo, né? Sim, como porque que... ele não sabe lidar, ele não sabe estabelecer uma confiança, tem momentos que ele não sabe se Straven está flertando com ele ou não. Isso é impressionante, né, cara? Porque... E esse que é uma coisa interessante, por isso que eu falo que é uma coisa assim, que ela devolve pra gente uma imagem que nós somos incapazes de não reconhecer, né? Assim, óbvio que a gente consegue reconhecer isso. Agora, imagina primeiro o impacto disso em 1969. A gente tá lendo isso aqui em 2019. Já começa... Se essas discussões de hoje em dia são discussões bastante complexas, vídeo o momento que a gente tá vivendo, o momento político brasileiro, né? Assim, mas não só brasileiro, do mundo, né? Enfim, se essas discussões já são complexas hoje, imagina em 1969 o potencial, né, digamos, de insurreição desse tipo de pensamento, o potencial desse tipo de ideia no qual você... é convidado a perceber o quanto das nossas relações, inclusive relações insuspeitas, são marcadas pela certeza do gênero do outro. E eu acho que tem também uma outra possibilidade de você parar pra pensar como pode ser bonito você simplesmente se relacionar com uma pessoa sem o sexo ser uma questão o tempo todo. Sim. Né? Assim, esses personagens andrógenos, eles têm a possibilidade de, tipo, descobrir afinidades e
possibilidades e o sexo só vira uma questão secundária. Porque a atração não é definida pelas marcações sexuais, né? É definida pelas relações que as pessoas estabelecem entre elas, e quando chega aquele determinado momento delas transarem, né? Aí sim o corpo se molda às preferências. Pra copular. Pra ter intercurso. Intercurso sexual. Enfim, o corpo se adapta à questão afetiva, ao companheirismo. Então, assim... Isso é uma coisa interessante, muito interessante, porque isso me lembra, olha só o momento citação obrigatória desse podcast, uma discussão do Deleuze sobre, por exemplo, como o rosto, né? O Deleuze tem a ideia, que eu já falei aqui nesse programa algumas vezes, de que existe um rosto que molda o rosto do homem branco, cis, hétero, enfim, que molda a nossa percepção, né? E do qual toda a nossa percepção vai sendo moldada a partir dos desvios desse rosto, né? Então, vai lá, uma mulher não é uma mulher nesse esquema, né? Ele é um não homem, né? O negro, ele é um não branco, né? Tipo, assim, o rosto, né? Como é que ele ia falar? O racismo europeu, né? O racismo euro-americano, ele desconhece o outro, ele desconhece a alteridade. Ele só vai enxergar no outro, né? Naquele que é o diferente, um crime. E esse crime esse sujeito deveria ser como eu e não é. Né? E aí ele vai estabelecer uma hierarquia. E é interessante como esse livro, ele é de fato, ele mostra isso, né? Como todo o pensamento do Jane Liai, ele é moldado por essa hierarquia, né? No qual ele é o homem central, ainda que ele não seja exatamente o rosto do homem branco, porque uma coisa que a gente vai falar que é interessante é que ele é um homem negro, né? E de que como isso, pra muita gente, inclusive pra mim, na primeira vez que eu li esse livro, passou de uma forma completamente desapercebida, né? Assim, porque tem primeiro aquela coisa que a gente sempre tende a imaginar os protagonistas dos livros como, se nada for dito o contrário, como pessoas brancas, né? Tipo, a não ser que seja uma coisa contextualizada, né? Sabe? Um escravo, sei lá o quê, uma coisa... Tipo assim, uma coisa bastante que, assim, não dá pra ser um homem branco aqui, não dá pra ser... A gente tende a imaginá-lo no padrão, e aí vem a história do rosto, né? O rosto, ele tá presente até nisso. Bom, Orlando, eu sou uma mulher que botei uma mulher negra na capa do meu livro para as pessoas saberem sobre o que é o livro sem a menor dúvida. Então, assim, essa questão de descrição de personagem para mim é uma coisa bem, bem delicada. Mas, enfim, eu acho que além dessa questão da gente parar para pensar o quanto a nossa imaginação é muito colonizada para essa ideia de que se ninguém descrever, a gente automaticamente pensa que os personagens são brancos... E acho que, inclusive, isso é um problema que tem sido pensado por alguns autores recentes que fazem questão de descrever todos os personagens. Eles descrevem os personagens negros e os personagens brancos. A Ninette Okorafor faz isso. Isso é interessante, né? Isso é interessante. É importante. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém falando explicitamente sobre isso foi o Neil Gaiman, quando ele escreveu Deuses Americanos, né? Enfim, porque o personagem principal do Deuses Americanos é um homem negro. Né? Sim, mas também teve uma treta quando a J.K. Rowling escreveu aquela peça, e aí a atriz que ia fazer a Hermione no teatro é negra, e aí ficou aquela polêmica do tipo, não pode ser negra. Ela falou, gente, a descrição é aberta, é assim, tipo, olhos castanhos e cabelos encaracolados revoltos. Ninguém disse que não podia ser. Assim, a J.K. Rowling tava tentando fazer um remendo muito do safado ali, porque, tipo, ela só descreve as gêmeas indianas no Harry Potter. O resto a gente sabe que é todo mundo branco. Mas esse foi um clique também que eu tive do tipo, realmente, assim... Se não descrever direitinho, a gente nunca pensa que o personagem é negro. Esse tem um momento, ali pelo meio dele, em que uma pessoa, né, um Genfiana, pra tu ver, né, olha só como é que é difícil. Porque como os pronomes estão no masculino, né, quando a gente vai lembrar, puxar pela memória, vem um homem. Sim. Assim, na minha cabeça, sabe como é que eu fazia pra ler esse livro? Eu ficava imaginando pessoas como o David Bowie, ou esqueci o nome daquela, Tilda Swinton. Tilda Swinton.
Cara, tipo, pra Que mim todos... planeta sexy! Sim, então tava todo... Mas tava todo... Eles são descritos como pessoas, né, magras, altas, brancas, eles são muito brancos, né, tipo... Pois é. E aí, assim, cara, é o show do David Bowie, né, cara, ali, As assim. pessoas vão ter sonhos muito bonitos depois dessa sua descrição, Orlando. Acho que elas vão ler esse livro e vão ficar excitadas com esse feat aí, David Bowie, Tilda Swinton. É um bom mecanismo de venda, né, cara? Tipo, um bom mecanismo de venda. Mas, enfim, aí tem uma hora que um personagem pergunta pra ele, né, assim, todas as pessoas do seu planeta são tão escuras quanto você, né, assim, e aí tu fica aquela impressão do tipo, cara, aí tipo... Aí você tem que começar a rever um monte das atitudes ali, assim, da sua própria atitude enquanto leitor. E assim, eu não sei o quanto disso foi intencional dela, mas é interessante esse efeito, né, que faz, pelo menos eu tenho que voltar e... Porque é interessante esse momento que você é obrigado a reimaginar o livro que você está lendo no processo. Tipo, é como se fosse assim, cara, mudou o ator da série agora, assim, tipo... Sim, só que sim. Você tem que reconfigurar suas memórias no fluxo, né? Isso é um processo bem interessante de leitura pra mim. Cara, mas eu acho que faz parte, né? Sim. Assim, e é bom porque esses choques, assim, é o que fazem justamente a gente pensar como a gente tem uma experiência muito padronizada, né? E aí eu acho engraçado que o problema é justamente a galera que reclama quando surgem outras possibilidades, né? Quando, tipo, vai colocar a mulher protagonista na série de ficção científica. Aí vem os nerds reclamar, não, mas sempre foi homem, não sei o que lá. Gente, por que não, sabe? Mas então, uma coisa que eu acho curiosa também é que nesse planeta existe toda uma intriga política que aí o Gimli, ele não consegue entender nem a gravidade da intriga e ele não consegue compreender também como funcionam os jogos de poder, porque o que eles entendem de poder nessa sociedade também é totalmente diferente do lugar de onde ele veio. Ele tem esse estranhamento e ele se fecha de certa maneira, e ele, como ele vem dessa comunidade intergaláctica maior e querendo convencer as pessoas a participar desse empreendimento junto com ele, parece que ele já chega lá com uma coisa dada, né? Do tipo, pessoas, olha que oportunidade que eu estou dando pra vocês, pra esse planeta, como vai ser legal pra todo mundo, como se isso fosse ser fácil. E no final ele é enredado numa série de intrigas que faz, tipo, ele e os Travens se meterem numa furada terrível. É o limite do universal, eu acho, assim. Há um discurso muito irônico sobre a potência do universal nesse livro. Bom, eu acho que o universal é uma invenção do homem branco. Exato! Inclusive. Então, porque o universal é o rosto branco, esse é o ponto, né? Tipo, o universal é esse rosto branco sexualizado masculino, né? Tipo assim, ele é o universal, ele é o rosto universal. Assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é bater na falácia da universalidade, porque, assim, quando a gente fala de literatura, isso é uma coisa que é super usado, por exemplo, para fechar certos cânones, sabe? O que é a literatura universal? E aí você vai ver um monte de clássico europeu escrito por homem branco. Sim. Tem aquela ideia, a obra de arte ela é universal, atemporal. Tem um exercício antropológico interessante de uma antropóloga que deu Shakespeare, deu Hamlet, pra uma população com que ela trabalhava, se eu não me engano, ali no norte da África, enfim. E no qual as pessoas olhavam pra aquilo e falavam assim, mas a mulher casou contigo, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Tipo assim, todo o drama do Hamlet era completamente destruído. Eu tive essa experiência com Zack Wara com Titanic, né? Que eles me explicaram que Titanic não era uma história de amor, muito pelo contrário. Aquelas pessoas ali, elas estavam desafiando Deus. Era uma população incestuosa, sabe? Tipo... sabe? A própria mensagem, o próprio código universal, ele é desafiado pelos outros pensamentos, pela potência dos outros pensamentos, né? E isso que é interessante, né, da coisa toda. Não é uma incapacidade de entender o universal, não, pelo contrário. O que mostra essas releituras, vamos colocar assim, é que justamente o que a gente chama de universal é um local muito do safado, sabe? Tipo, é isso que a gente fala. O pensamento universal, na verdade, é um pensamento muito... É um lugar restrito, né? Sim. É um lugar pequeno. Se você olhar, o que tem fora do universal é muito maior. Sim. É muito mais diverso. Exatamente. É muito maior, ao mesmo tempo muito menor, né? Assim, porque é muito mais plural, né? Inclusive, eu acho que essa é uma das dificuldades que as pessoas têm quando vão ler a Úrsula, sobretudo esse livro, né? Porque justamente esse livro,
pelo que eu me lembro, assim, eu acho que foi talvez um dos primeiros exercícios nos quais eu tive uma dificuldade de fato de imaginar os personagens. De fato, uma dificuldade de imaginar, porque de fato ele desafia o universal que tá na base do nosso pensamento, ponto. A gente dificilmente, sei lá, talvez, eu sou antropólogo, né, então eu faço isso como uma atividade profissional, tô sempre desafiando esse meu universal. Mas, assim, o leitor médio, né, tipo assim, não são muitos os livros que você é obrigado a falar assim, cara, eu tendo a imaginar homens brancos o tempo inteiro. Eu tendo a imaginar os livros com homens brancos, como pessoas louras, com os pressupostos da metafísica liberal, cristã, enfim. E esse livro desafia isso, porque ele tá o tempo inteiro te colocando um vacilo, né? Te botando um gaguejo, mas né? o bom da gente estar falando desse livro aqui é justamente pra... Já vai ajudando. Quem não leu ainda, ou quem leu e desistiu no meio do caminho, e quer dar outra chance, entendeu? Porque às vezes rola isso, né? A pessoa começa a ler e tal, aí dá aquele estranhamento, dá uma desanimada. Hoje, talvez, ela, ouvindo esse podcast, vai pensar em dar uma segunda chance, falar, então, agora eu vou, agora vai, entendeu? E só pra concluir a minha parte sobre isso, uma das questões que eu acho que é interessante sobre esse livro é que ele e esse é um problema, no sentido matemático da coisa, que ao longo da obra da Úrsula vai ser retrabalhado de várias maneiras, que é a impossibilidade da utopia. Né? É a impossibilidade desse mundo, digamos, dessa fantasia cristã do mundo, sabe, do mundo perfeito, no qual, por exemplo, você poderia se imaginar que esse mundo dos sujeitos ambissexuais é um mundo perfeito, e não é, né? Sim, ela nunca vai fechar essa questão. E aí, o tempo inteiro, você tem que sempre ter é um thriller político esse livro, né? E assim... Sim, mas era isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, a gente precisa falar que ele é um livro que ele tem, sei lá, intriga política, ele tem jogos de poder, e é muito engraçada essa ideia de que ela tá tratando de uma ideia de poder ali que também é bem diferente do que a gente tá acostumado, porque a gente tá acostumado a pensar o poder bélico, a guerra, e os caras estão ali, tipo, parece intriga palaciana, assim, né, o negócio. E ainda assim é emocionante. Sim. E tem, tipo, perseguição, enfim, tem várias coisas que, depois que a gente entra na pira desse universo, ela vai dando várias coisas pra gente pensar, mas também tem muitas coisas que nos mobilizam, assim. A gente vai ficando curioso, a gente quer saber como é que acaba, como é que se resolve. Eu só queria voltar porque eu acho que esse ponto vai levar a gente pro segundo livro, né? Que é essa ideia justamente de... Porque um discurso fácil, como você falou no começo do episódio, que ela nunca vai te dar um discurso fácil, ela nunca vai te dar uma solução fácil pra nada, ela nunca vai fechar uma questão de uma maneira definitiva, né? Então, por exemplo, um discurso fácil diria que, por exemplo, basta você abolir a questão de gênero, basta abolir, criar uma situação de ambissexualidade, que todas as outras diferenciações, todos os problemas vão ser resolvidos. Ela falou, não, surgem outras coisas no lugar. Ela tá mostrando a transformação dos problemas, né? Que isso que eu acho interessante. Então, ela tem essa questão de que, assim, a existência é um negócio complexo, né? Então, acho que pra gente também fazer as pazes, acho que ler Úrsula é entender, assim, que o mundo é complexo, que a gente vai lidar com perguntas e dúvidas e inquietações, e tudo bem. Faz parte do jogo. Estamos aqui pra isso, sabe? Vou falar de A Curva do Sonho, que o título original, pra galera que tava perguntando, é The Light of Heaven, que faz parte desse ciclo Heinz. E a história desse livro é sobre um sujeito chamado George Orr, que ele tem a capacidade de sonhar e alterar a realidade com os sonhos dele. Então, conforme a vida dele vai passando, ele tem sonhos que ele chama de sonhos efetivos. Esses sonhos alteram a realidade e ele vai ficando perturbado com essa capacidade. Assim, por exemplo, ele conta de um episódio de uma pessoa que incomodava ele, e aí ele sonha e essa pessoa desaparece.
da realidade, assim, tipo, essa pessoa que estava aqui, tipo, não, ela nunca esteve aqui. E aí, tipo, oi? E aí ele começa a se drogar por causa disso. Ele, assim, a gente tá falando de um mundo, né, o nosso mundo, a Terra mesmo, mas no início do século XXI, em que depois de vários colapsos ambientais causados pela poluição e a guerra, né, assim, é uma mistura de poluição do ar com resíduos da guerra nuclear. A Terra tem um superaquecimento, as calotas polares sobem e, tipo, ele mora em Oregon, ele mora em Portland. E, de alguma maneira, tipo, você tem as montanhas e Portland e o mar. Assim, porque, tipo, subiu e cobriu a Califórnia, sabe? E aí, nessa sociedade onde ele vive, as pessoas têm direito a ter um cartãozinho de farmácia e escolher drogas legalizadas em que elas podem tomar para tratar seus probleminhas com a existência, o capitalismo, a fome, a miséria, a solidão, né? Só que o que acontece? Ele começa a pedir cartões para os conhecidos e pegar as drogas e tomar umas misturas muito pesadas para ele dormir e não sonhar. Só que isso começa a dar ruim, porque ele começa a tomar drogas cada vez mais pesadas. Um dia ele tem uma overdose no corredor do prédio, e aí a polícia vai lá, enfim, os bombeiros vão lá socorrer e falam, olha, você vai ter que fazer terapia compulsória, amigo, você não pode ficar doidão desse jeito. E aí ele vai parar na mão de um psiquiatra especialista em sonhos, que é o William Harber, que é um sujeito, assim, aparentemente bem intencionado, mas muito ambicioso, que vai descobrir essa capacidade do Harber, do Orr, de alterar a realidade com os sonhos, e fazendo isso, ele começa a fazer sugestões, assim, ele bota o George para dormir, hipnotiza ele, e aí começa a fazer sugestões para que ele comece a sonhar com um mundo melhor. E ele vai alterando a realidade. Só que a cada sonho, a cada alteração da realidade, alguma coisa continua dando ruim. Então, por exemplo, ele descobre que uma das aflições do George é que o mundo, você tem pouquíssima terra seca disponível para as pessoas, porque muita coisa foi alagada, destruída, se tornou inabitável. E você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, as pessoas estão com fome. O Harvey tem umas ideias, aquelas ideias que você já bateu aqui, neomalthusianas, e aí ele fala, então por que você não sonha que você resolve o problema da superpopulação? E aí, de repente, 6 bilhões de pessoas desaparecem da face da Terra. Nossa. E aí o Orr fica péssimo com isso, enfim. E aí, depois que resolve o problema da superpopulação, as pessoas começam a ter uma vida mais confortável, não sentem tanta fome, os casamentos e a reprodução voltam a ser autorizados pelo governo, vejam só, né? Assim, as pessoas voltam a poder casar e ter filho. E aí ele continua muito angustiado porque existe a ameaça da guerra. Aí o Harber vai lá e fala, então por que você não sonha com a paz entre os seres humanos? E aí o inconsciente dele registra isso e cria uma base alienígena na Lua em que os aliens estão lá, tipo, preparando para algum momento atacar a Terra. Enfim. E aí, ao longo desse desenrolar em que ele se sente extremamente frustrado, porque, enfim, quando ele é posto pra dormir, ele não tem defesa, ele não consegue reagir, ele começa a entender que a única reação que ele tem é não sonhar perfeitamente com o que o outro quer que ele sonhe. O que é uma maneira muito curiosa de você pensar a resistência, né? Uhum, de alguém querendo mandar no seu sonho, você vai lá e fala, não vai ser assim tão fácil. Eu preferiria não, né? Mas também tem um lance que é... O George, ele não acredita na perfeição. Ele entende que o mundo é imperfeito, que os seres humanos são falhos, então ele é incapaz de sonhar com uma utopia. Entendeu? Ele tem uma questão, assim, de que o mundo é e é preciso respeitar certas coisas do mundo, como a imperfeição do ser humano. Assim, a tentativa de tornar o ser humano muito perfeito, tentar criar ordem, tentar organizar tudo, vai gerar um governo cada vez mais autoritário, mais controlador.
Quando o Harber manda ele sonhar em acabar com as questões, assim, você devia sonhar que as pessoas não têm mais problemas por causa da cor da pele. Tipo, todo mundo vira cinza. Tipo, as pessoas, ninguém mais tem cor nenhuma. Tipo, todas as pessoas têm a pele cinzenta. Então, assim, como é que a realidade é uma questão tão complexa, né? E, assim, essa tentativa de melhorar com uma solução fácil, né? Sempre vai acabar descambando em outros problemas. Mas aí, depois que eu já contei aqui mais ou menos a história do livro, tem várias coisas, né? Porque a cada realidade se cria um novo fluxo temporal. E o George se queixa ao longo do livro que ele é uma pessoa que carrega uma carga muito pesada porque ele se lembra de todas as realidades. E aí eu fico pensando não só a questão de o quanto o sonho determina o que a gente entende sobre a realidade, mas a questão de como a memória influencia na nossa leitura do mundo, né? É um livro incrível também. Ele é curtinho. Assim, ele tem 223 páginas. A gente demora um tempinho para entender essa questão dos contínuos e do tempo. Mas é muito curioso, assim, como é que ela consegue fazer... E ela tem um senso de humor muito fino nesse livro, Orlando. Eu acho que você vai gostar muito quando você pegar para ler, que ela coloca falas extremamente sensatas, né, na mão de um personagem que, teoricamente, ele é um vilão, assim, porque ele é o cara que ele tá tão confiante de que as ideias dele são boas, de que ele vai melhorar a humanidade, que ele, assim, ele ignora, tá claramente piorando diante dos olhos dele, mas ele sempre tenta criar uma justificativa para dizer, não, assim, as pessoas não têm mais cor da pele, mas o racismo não existe. E aí o outro vira, mas você acabou com a diferença. Ele vira e fala, você criou um governo que, tipo, pega todas as crianças e coloca elas em centros de infância. As crianças não têm mais convivência com a família. Aí ele, mas aí todo mundo vai ser educado padronizadinho igual. Ele sempre fica tentando criar uma desculpa para maquiar, assim, como tudo vai ficando mais fascista e autoritário e padronizado e duro, porque ele acha que ele está trazendo um bem maior para o maior número de pessoas possíveis, assim. E tem várias questões sobre como o Orr vai ficando cada vez mais frustrado e debilitado de perceber que o mundo está ficando cada vez mais triste. E tem uma coisa que eu acho maravilhosa, é que o Harber, ele vai tentando subornar o Orr. E aí ele fala pro Orr sonhar que tem um apartamento melhor, que ele tem uma cabana na floresta, que é pra onde ele costuma ir pra descansar, porque ele odeia a vida na cidade e tal. E aí tem um momento que tem uma das realidades, ele tá indo trabalhar e ele pensa assim, nossa, eu já vivi tantas realidades, tantas vidas, e em nenhuma delas eu usei o meu talento e fazer o que eu gosto, que é ser desenhista. E aí você tem aquele momento que você percebe que o sujeito nunca sonhou nada pra ele em proveito próprio, mas tudo que o outro manda ele sonhar pra melhorar a vida dele é material e tá ligado ao status quo. Várias reflexões aí sobre o que cria o sentido de realização na vida de alguém, ou o que é o sonho de um, o que é o sonho do outro, essa coisa de querer que o outro sonhe o que você quer. O que, enfim, em tempos como o nosso, é uma coisa bem terrível. E acontece muito. Mas assim, eu tenho Primeiro tem várias coisas que eu queria falar aí. Primeiro essa narrativa típica da Ursula Le Guin, né? Que a narrativa dela é como se fosse aquelas matrioscas, né? Tipo, você vai tirando uma boneca e tem uma outra dentro, né? Tipo assim, você nunca fecha ela, né? Tipo, você tá sempre... resolveu um problema. Quando tira, tem outro problema ali dentro, né? Assim, você nunca vai chegar no final do núcleo do problema. E aí tem uma questão... aquela coisa que a gente falou, da incapacidade de sonhar com o mundo perfeito, né? Que é um tema clássico, é um problema clássico das obras dela. E isso é uma coisa que é interessante, os filmes da série Matrix
dos quais eu não gosto muito. Não vou reclamar Olha dos filmes só, da série Matrix. finalmente achamos uma coisa que você gosta, que é o Úrsula Le Guin, Rolando. Sim, então, assim, sim. ia ser demais, né? Assim, um episódio inteiro sem você reclamar de alguma Mas eu não coisa. vou Vamos reclamar lá. da série Matrix. Mas assim... Mas, porém, todavia, entretanto, eles citam coisas muito boas ao longo dos filmes. E assim, uma das questões que, pra quem não lembra, tem uma hora que aquele arquiteto, que é, digamos, a inteligência artificial que comanda o mundo, né, da simulação, ele tá tendo uma conversa com o Neo, e agora não sei se é o arquiteto ou se é o agente Smith. E ele chega e diz assim, a primeira versão da Matrix, ela era um mundo perfeito, e as pessoas simplesmente não conseguiam acreditar nela. Tipo, e assim, isso obviamente pra mim é uma citação disso, assim, porque eles estão citando muitas obras, elas, né, tipo, as irmãs Wachowski, elas são muito nerds, né, cara, isso é uma coisa boa do trabalho delas, é isso, elas são muito nerds, entendeu, tipo, elas estão sempre citando coisas, elas citam Grant Morrison nos filmes, né, então, enfim, mas eu acho que uma coisa que tem um tema aí, que é um problema clássico do trabalho da Úrsula, que é também... Ela estabelece, e acho que por meio dessa máquina do sonho, é interessante, porque ela estabelece uma relação direta entre o microfascismo e o fascismo molar, né? Porque tem uma questão que é muito, assim, que é uma discussão que eu vejo, que é muito boba, muito pueril, que é uma coisa que o Deleuze falava que era maravilhosa. É muito fácil ser contra o fascismo no regime molar, sem entender o microfascismo que nós mesmos cultivamos, né? Que nós mesmos alimentamos todos os dias. A obra da Úrsula Le Guin, em vários momentos, ela vai falar sobre essas secreções de fascismo que ambientes supostamente perfeitos produzem, né? Quando você vai ver, por exemplo, os Despossuídos, tem isso explícito. Não é explícito porque nada que ela faz é muito explícito, mas está lá no Despossuídos. Quando você fala assim, é um personagem com falas bastante, como é que é? Coerentes, né? Bastante bem intencionadas. Sensatas. É exatamente isso, né? Esse microfascismo do sujeito, que no fim, assim, ele realmente tá desejando coisas boas. O problema é que essas coisas boas, quando se desdobram, vão gerar esses eventos, né? Tipo, vão gerar esse regime fascista da existência, cada vez mais fascista, né? Cada vez mais controlador, né? Tem uma coisa que é muito curiosa, porque chega um momento em que o Harber começa a ficar frustrado, né? E ele começa a colocar a culpa no Ordo, tipo, é a sua incapacidade de aceitar a perfeição que torna o mundo complexo, assim, torna a situação cada vez mais difícil. Se você simplesmente, tipo, acreditasse de verdade, as coisas seriam boas. E o Or fala pra ele, não, tipo, não sou eu, é como as coisas são, assim, existe um limite do que eu posso alterar. Assim, eu não posso mudar tudo, assim, existe o que eu posso mudar e existe o que as coisas são. E esse é o limite do sonho, assim. É porque eu acho que o limite do sonho, porque justamente é o sonho, né? É isso, né? É o fascismo, né? Por quê? Tem uma coisa que é interessante, porque a ordem, ela só vem atrelada ao padrão. A instauração de um padrão universal. Mais uma vez, esse tema, esse problema do limite do universal, né? Dessa ironia que ela olha pro universal e fala... Pô, essa ideia das pessoas cinzas, né? Que faz, inclusive, a personagem pela qual ele tem afeição desaparecer, né? Então, porque tem isso, tem essa advogada, né, pra quem ele pede ajuda pra tentar se livrar desse psicanalista abusivo, e aí ela tenta procurar um fundo jurídico pra tentar pedir pra ele ser trocado de analista. Só que no meio dessas alterações, né, das realidades, assim, eles se perdem nos fluxos do tempo e do espaço. E ela é uma mulher negra, e, assim, é muito engraçado que ela é inicialmente ela é o clichê da mulher negra forte, assim. Ela é aquela mulher, tipo, chama atenção, a pele escura, o black power bem curtinho, raspado, brincos grandes, colares grandes, uma mulher que pisa duro, chama atenção, fala cortante, não sei o quê. E aí é muito engraçado, porque ela começa nesse clichê e depois, conforme as outras realidades vão surgindo, e ela vai se mostrando cada vez mais vulnerável. Assim, ela começa a falar da vida dela, ela fala que ela era filha de uma família mestiça e por isso ela não tinha lugar. Ela fala sobre ter origens francesas e ter tentado estudar francês achando que ela ia recuperar alguma espécie de herança e isso ter sido só uma ilusão. Então, de repente, assim, a própria visão que o Orr tem dela
vai mudando porque conforme eles vão se encontrando em diferentes momentos, ou porque ela não se lembra dele e eles se conhecem de novo, ou porque ele já conhece ela e ela não precisa mais colocar essa casca, enfim, essa personagem ela vai se tornando cada vez mais suave e eles vão se afeiçoando. E aí no momento em que ele precisa sonhar que as pessoas não tem mais problemas raciais, ela, que é uma mulher negra de origem mestiça, que tem toda uma origem atrelada a todas essas questões, ela desaparece do fluxo do tempo e do espaço. Ela não existe. Nesse mundo onde pessoas não têm problemas de raça, a existência dela não é possível. E ele fica arrasado, ele fala, gente, que merda de mundo é esse onde uma mulher dessa não consegue existir? Sabe um tema disso interessante? Porque quando eu fui falar do Davi Copenaua, que ele fala que os espíritos veem a existência humana como cinza, né? Tipo, que o pensamento curto e esfumaçado, né? Assim, é exatamente isso. Porque o problema não é a diferença, porque o problema do universalismo é a diferença, né? Mas, digamos, é a diferença que nos salva, né? É a alteridade que é positiva, que é propositiva. A Ursula Le Guin, todos os livros dela, a maneira como eu vejo, é uma exaltação à diferença, à alteridade, né? Porque a diferença faz a gente aprender, né? Assim, basicamente, é isso. A ideia de amigo clássica que você tem na filosofia, né? Que é diferente dessa nossa noção de amizade que tá dentro de um complexo amoroso sexual, né? Enfim, a noção de amigo é aquele que te desafia, justamente, aquele que arrasta a sua existência. É aquele com o qual você promove o encontro. Então, assim, o que a Ursula Le Guin faz nesses livros, justamente, é justamente essas alianças que são estabelecidas. Isso inclusive, é um dispositivo bem comum nos livros, né? Entre um personagem que está localizado e um outro personagem que está fora desse fluxo dele, ele estabelece uma aliança no qual ambos são arrastados, né? Tipo, sim, o Despossuídos vai fazer isso, a gente vai falar sobre ele no nível macro, né? Assim, vai fazer no nível macro, mas... Enfim, eu acho que é interessante como esse tema, né, vai ser... Há um verdadeiro elogio à diferença, né, que justamente vai na contramão desse discurso universalizante e muitas vezes é um discurso de soluções rápidas, no qual basta abolir o gênero, basta abolir a raça que tá tudo resolvido. Não, vão surgir outros problemas. Inclusive, assim, as potências criativas que nós temos vão desaparecer depender do que a gente fizer. Então, e aí você tem essa questão de que, enfim, chega um momento em que ela radicaliza essa questão da diferença, porque, enfim, você tem essa escalada, né, em que o mundo vai piorando, e aí você chega um momento, em uma das realidades, em que ele não tem mais a Heather lá, que é essa personagem, que é a advogada com quem ele se envolve, pra ajudá-lo a tentar se livrar do psiquiatra, e ele fica totalmente frustrado e sozinho, e aí ele se dá conta de que o psicanalista dele também é uma pessoa extremamente sozinha, e que o psicanalista dele não tem ninguém. Assim, o cara não tem nada no mundo além da ambição. E aí é uma passagem ótima em que a Úrsula fala que esse analista, ele é igual uma cebola. Você vai tirando as camadas e só tem mais cebola. E acaba. Impressionante. Assim, você tava falando da matriótica, mas assim, as matrióticas, elas têm pequenas diferenças sim, uma das exatamente. outras. A cebola não. Né? A cebola não. Pois é reprodução do mesmo. Aí... Inclusive, é interessante pensar porque a cebola, olha só isso, a cebola é a representação gráfica, a gente pode pensar na Hannah Arendt dos regimes totalitários, né, da demência totalitária. Então eu não duvido nada que a Úrsula tenha, enfim, contrabandeado nem um pouquinho de Hannah Arendt. Mas enfim, esse psicanalista que parece uma cebola, quando ele chega nesse ponto, assim, é muito maravilhoso. E logo depois, a Heather, antes dela desaparecer, tem uma passagem que ela olha pro Jorge, num dos raros momentos em que ele tá em paz, e ela tem, assim, uma percepção do tipo, esse homem é um homem extremamente forte, porque ele sabe quem ele é, e ele sabe qual é o centro dele. Então, existe aí um tensionamento até da ideia do que é o poder e de quem é o forte nessa história. Tipo, é o sujeito que é uma cebola e que só quer, enfim, status pra si e
dominar o outro e determinar o que é bom para os outros, ou é esse sujeito que não se incomoda nem um pouco de ter uma existência extremamente banal, embora ele tenha, assim, ele é o cara do prefiro não, assim, ele poderia alterar a realidade inteira para, enfim, fazer com que todos os desejos dele acontecessem da maneira como ele quer, e ele não faz isso. E assim, ele joga com isso em 2 momentos, porque eu não vou contar, que é entregar demais o livro. Mas as 2 coisas que ele faz para alterar a realidade, para tornar a realidade melhor para ele, assim, uma melhora para a humanidade inteira e outra é o que traz sentido para a vida dele. Porque nesse momento em que ele percebe que ele é uma pessoa extremamente sozinho, ele se dá conta que não. E aí é muito legal porque ele percebe que ele não está sozinho porque um dos alienígenas é gentil com ele. E aí ele percebe, opa, peraí. Tipo, eu trouxe os alienígenas pra cá e eles vão me ajudar. E aí você tem um estabelecimento de uma aliança entre o humano e o não humano pra resolver o conflito da realidade. A famosa aliança que arrasta, né? É a amizade que arrasta, né? Tipo, pois é, inclusive, já que você tá falando disso, uma das citações desse livro é With a Little Help from a Friend dos Beatles. E outra é aquela musiquinha que você ama, que é... Down by the Down Riverside. by the Riverside, sim, sim. Que aí é no momento que ele tá cansado da guerra, que ele não aguenta mais a guerra, toca Down the Riverside na lay cabeça down dele. my sword and shield down by the riverside. Não vou cantar mais não, para que as pessoas não parem de escutar esse podcast e me processem. Mas... Você tá muito contente hoje, você tá cantando, Orlando. Eu tô muito feliz. Eu tô falando de livro e você tá cantando no episódio. Olha que coisa maravilhosa. Mas enfim, já que você trouxe o Schopenhauer, eu acabei me lembrando hoje de que o Ailton Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala sobre algumas pessoas que têm a função de sonhar, né, entre os Krenak. E ele fala que as pessoas acham que sonhar é abdicar da realidade e renunciar ao sentido prático da vida. Mas que também, assim, não haveria sentido na vida se ele não fosse informado pelos sonhos, no qual você pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não se consegue discernir, cujas escolhas não se consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Então, assim, acabamos de achar um outro momento em que temos um pensamento indígena muito sofisticado e Ursula Le Guin se encontrando. É o xamanismo, né? Porque o xamanismo é a capacidade de sonhar. Inclusive, para algumas línguas ameríndias, o xamã não é uma coisa que se é uma coisa que se tem. Né? Por exemplo, em Aikewara, você não é passé, né? Que é o pajé. Os Aikewara estão falando de uma língua tupi-guarani. Você tem passé. Né? Ter passé é justamente essa capacidade de potência de sonho. Inclusive, todo mundo tem passé. Algumas pessoas têm mais que outros. Esse que é o ponto. E assim, algumas pessoas sabem utilizá-lo de uma maneira mais, digamos, controlada. Sabem sonhar e extrair do sonho, lembrar do sonho que os Aikewara falam. Sonhar todo mundo sonha. Lembrar do sonho poucos lembram. Porque aí vem um outro ponto que a gente vai levar pro nosso próximo livro, né? Que é a verdadeira viagem ao retorno. Então, o nosso terceiro livro é o meu livro preferido da Ursula Le Guin e, pelo que tudo indica, também é o livro preferido dela que ela escreveu para adultos, né? Segundo ela diz numa entrevista. Que é o Despossuídos. Esse livro, para quem não conhece, ele conta a história de um físico chamado Shevek, que ele vem de um planeta chamado Anarchis, que, vamos colocar assim, é o sonho anarquista. Anarco-sindicalista, vamos colocar claro, porque dá pra identificar bastante, bem claramente o que tá em jogo ali pra quem é anarquista. Não é anarquismo ontológico, enfim, é anarco-sindicalismo lá. Com uma pegada forte do Kropotkin. O ponto é que esse mundo Anarchis é basicamente imaginar que Anarchis é a nossa lua, né? Então, se é a nossa lua, existe a Terra. A Terra é o planeta chamado Urras.
né? E Urras é dividido em duas grandes nações, que são os Aiô, que é, digamos, uma mega América, mega norte-americana, é a consolidação do sonho capitalista, e do outro lado é Chu, que é o comunismo, né, na sua essência, né? Inclusive existe uma guerra fria entre eles. Então, de um lado, você tem a fábula, a realização do sonho, o sonho capitalista, do outro lado você tem o sonho comunista, né? E na Lua, literalmente na Lua, você tem o sonho anarquista acontecendo. Você tem esses três, digamos, os três sonhos, as três imaginações políticas do Ocidente, né, realizadas, digamos, na sua essência, na sua maneira mais pura. E aí você tem esse personagem Shevek, que é criado, né, nessa Lua, né, é criado em Anarres, e ele é um físico, que ele é uma pessoa, digamos, ele é um desajustado. Ele cria uma espécie de teoria física que vai permitir que as pessoas viajem no cosmos de uma forma quase mítica, né, mística. Inclusive, uma das críticas que se fazem a ele, né, os companheiros dele, seus propincos, seus vizinhos planetários, é de que o que ele faz é cosmologia, né? Tipo, ele não faz ciência, ele faz algum estudo místico. E aí, basicamente, ele vai passar uma longa temporada como, digamos, um professor visitante, né, em Urras, nos Estados Unidos, né? Ele sai do mundo anarquista e vai morar nos Estados Unidos. E boa parte do livro, o livro ele não é linear. Ele não é linear, ele é intercalado, né? Então, o livro começa no momento em que ele tá indo pra Urras, e depois fica vários momentos em flashbacks dele voltando pra infância, dele na adolescência, enfim. E em vários momentos, e essa que você tem uma construção ao longo da narrativa, que é essa utopia instável, né? Essa incapacidade de sonhar uma utopia, porque a sensação que eu tenho, né, lendo o livro, eu reli ele recentemente, de que eu tô lendo tipo um livro de terror. Sabe aquele começo de filme de terror, no qual você sabe que parece que tem alguma coisa errada, tanto de um lado quanto do outro. Primeiro você acha que ele tá, o que tá acontecendo, o problema é quando ele tá lá em Urras, né, com os capitalistas, e aí vai assim, em algum momento vão ferrar esse cara. Os caras vão prender ele aqui, vão corromper ele, alguma coisa vai acontecer. Só que depois você começa a perceber que o estranho tava lá em Anarres, né? Existe algo de estranho em Anarres, né? Quando essas coisas começam a se desvelar, você vê que desde o começo do livro, e aí que tem essa coisa da Úrsula, que é legal, porque você é obrigado a reimaginar o livro, né? Dentro da própria narrativa, porque tem um determinado momento em que ele descobre, assim, digamos que o microfascismo que o regime anarquista secreta, né? O microfascismo que o regime anarquista vai produzir, por exemplo, vai produzir sobre ele, que inclusive vai estar na origem da sua fuga do planeta. E por que ele vai voltar pra Urras. E aí você começa a reconfigurar a sua leitura desde o começo. E aí vem um ponto que é interessante, né? Porque, inclusive, vai fazer aqui um adendo, pra quem não sabe, a frase ser todo é ser parte, vem desse livro. Vem do túmulo da Laia Odo, que é a mulher que inspira essa revolução, do qual as pessoas vão parar, literalmente vão pra Lua, vão pro espaço, né? Pra fugir da marras, tanto do capitalismo quanto do comunismo. E aí uma coisa que é interessante, porque a parte de baixo da lápide dela, que eu quase nunca falo no programa, é que a verdadeira viagem é a volta. Que o livro é sobre a volta dele pra Urras, né? Mas uma coisa curiosa é que quando você pensa que isso está na lápide de uma mulher que fez com que as pessoas saíssem, né, do planeta para ir pra Lua, para criar uma comunidade diferente, talvez a ideia de que a verdadeira viagem seja a volta é do tipo, ó, vão lá, aprendam o que vocês precisam, mas voltem porque, enfim, não é para ficar isolado lá na Lua, né? Tipo, é preciso voltar e modificar as coisas aqui. E esse é um ponto interessante, porque tem um momento em que um dos amigos do Shevek, né, o Shevek encontra um amigo de infância, que até o momento que cai a ficha do que estava estranho acontecendo em Anarres, porque esse que é um ponto fundamental. O problema de Anarres não é um problema óbvio. O microfascismo que o regime secreta não é uma coisa assim, as pessoas estão sendo perseguidas, mortas, sabe? E da mesma maneira como a utopia capitalista, né, de Urras, né, do Aiô, ela também não é uma coisa óbvia. Os problemas ali não são óbvios, porque eles, por exemplo, eles resolveram os conflitos ambientais, sabe? Eles não poluem, é um crescimento sustentável, saca? Tem um monte de coisas que você consegue, sei lá, é o sonho do liberal. O problema é que as pessoas interpretam os ensinamentos, né, da Laia como leis.
E aí quebrou tudo. E aí, nesse momento, você entende, né, a maneira como a própria Úrsula ela vai compreender, ela vai descrever essa ideia de que não existe uma solução fácil. Né? Não existe um momento em que você vai resolver o problema. Dizendo pelo contrário, você só vai transformar o problema em outra coisa. Isso não é pra desistir. E é isso tem a ver com o que a gente tava falando sobre confiar na inteligência do leitor, né? Tipo, ela tá mostrando pra você do tipo... Cara, se fosse tão simples assim, Sim. alguém já teria resolvido esse negócio. Né? Muito engraçado, assim, eu não li Os Despossuídos inteiro. Eu tentei ler numa época que eu tava de ressaca de outro livro e li uma parte e parei. Mas isso era uma coisa que eu notava, assim, nos primeiros capítulos, eles encaravam esses questionamentos, né, como uma coisa da juventude. Sim. Né? Por que a gente não aprende sobre o planeta? Por que todas as informações que chegam são escolhidas pelo governo? Quem no governo define o que a gente pode saber ou não? Mas depois eles vão se incorporando na vida adulta, isso deixa de ser uma questão, No começo do livro, ele tem uma descrição sobre um muro, né? É um muro que faz o Porto de Anarres, né? Que é onde vai as naves espaciais. Que é uma das descrições mais lindas que eu já vi sobre um muro na minha vida. E assim, é impressionante como o livro inteiro é sobre esse muro. Sobre como se constrói um muro, né? Sim, como que a gente tá o tempo inteiro produzindo esse muro. E aí no começo do livro, os jovens são aqueles que questionam por que tem esses muros, né? Tipo assim, por que a gente tem... Por que a gente não pode passar para esse outro lado? Depois as pessoas simplesmente naturalizam a existência do muro, né? Tipo... E aí, por exemplo, tem esse personagem Shevek. Ele é um personagem ele não é completamente desajustado. Pelo contrário, ele é muito ajustado à sociedade de Anarres. Tão ajustado ao ponto de que ele escapa da sociedade, né? Ele é tão ajustado ao ponto que ele consegue compreender, de fato, ele consegue caracterizar o que está acontecendo ali, ele consegue codificar. Porque um dos problemas desse estranhamento com o livro é que você, como o personagem principal, não consegue codificar o problema, porque ele não tá conseguindo codificar, ele passa mal, ele fica internado, ele vira um físico renomado e sei lá o quê, mas em nenhum momento você consegue realmente codificar o que tá problema, até o momento que ele consegue, né? E nesse momento cai a ficha, caraca, cara. Então, pra nenhum lugar tá correto. Assim, não existe... Anarres não é uma utopia, né? Urras também não é um inferno, saca? Tipo, a questão é outra, o problema é outro, o problema é estabelecer linhas de fuga, né? E isso é uma coisa maravilhosa que a Úrsula faz, assim, ela fala numa das entrevistas que, quando ela escreveu Os Despossuídos, ela sugeriu esse subtítulo, né, uma utopia ambígua, e aí as pessoas, mas por que você resolveu fazer essa sugestão a ela? Porque eu não acho que eu consigo escrever uma utopia perfeita, então, assim, é ambíguo, é assim mesmo, tipo, tem editor que não quis colocar porque acha que vai ficar muito complexo. Agora tem editor que, tipo, topou e botou de subtítulo. E o livro tá por aí. É interessante porque a ideia de utopia ambígua é um oxímoro, né? Sim! E aí, de fato, uma coisa que é interessante desses livros da Ursula Le Guin é de que eles são oxímoros, né? Ela se lança a descrição de oxímoros. Do tipo, como que seria um corpos sem gênero, corpos sem sexo, né? Como seria um mundo sem diferença, né? Tipo, porque justamente a diferença é o mundo. Pois é. Enfim, eu acho que é muito engraçado porque ela tá sempre chamando a gente pra essas investigações que, na verdade, não é pra você imaginar, sei lá, um mundo sem diferença, mas pra você aprender a olhar como a diferença é importante pro mundo em que a gente vive. É um ajuste de percepção, na verdade, que ela te ajuda a fazer. É você entender que, assim, não é um regime político que vai resolver o problema, mas é a maneira como as pessoas se engajam na política, por exemplo. Eu acho que nesse momento, isso é muito interessante, isso vindo de uma norte-americana, enfim, essa ideia de que a diferença é o combustível do mundo, né? É a produção de potência, né? Porque justamente o momento em que você imaginar, o momento em que o mundo vai resolver... Aquele discurso clássico, lembra? Do mundo sem fronteiras? Esse discurso digamos, esse salvacionismo liberal, né? Que assola o nosso pensamento. Vamos construir um mundo sem diferenças. Não, vamos potencializar as diferenças. A questão é, não vamos hierarquizá-las, né? Não vamos torná-las malditas. Pelo contrário, a questão, vamos produzir ambivalências. Não vamos produzir um mundo do uma coisa ou outra. Vamos produzir um mundo do e, né?
Tipo, É, uma coisa e outra. exato, onde muitas corpos podem outras. ser homens e mulheres, né, ao mesmo tempo, né, podem ser masculinos e femininos. Isso é uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas assim, existem outras também, a gente não pode reduzir a experiência a essa existência. Por isso que os livros dela sempre escapam. E eu acho que esse livro sobre o anarquismo, vamos colocar assim, que era a filosofia política da preferência da autora, é interessante porque, tu vê, mesmo ali, ela não puxa a sardinha, né? Mesmo ali, o anarquismo não emerge como uma solução fácil, uma solução pronta, uma coisa que, pronto, ó, resolveu, abolida todas as diferenças, porque esse que é um ponto do livro, né? As diferenças são abolidas num sistema de trocas. As diferenças entre os homens e mulheres, sim, homens e mulheres, eles não têm uma diferença, ainda que eles não sejam como os habitantes do planeta Inverno, a diferença entre eles é dissipada diante da função que eles exercem naquele mundo. É porque você tem uma construção social diferente em que você não tem uma hierarquia entre homens e mulheres que é baseada no gênero. Você tem o lugar social que as pessoas ocupam a partir do trabalho. E o trabalho lá, só pra melhorar pro leitor que ainda não leu Despossuídos, ele é marcado... Você nunca fica muito tempo fazendo a mesma coisa. Você tem que, de 4 em 4 anos, você muda o ciclo. Você vai trabalhar, sei lá, abrindo uma estrada. Você vai trabalhar no departamento de matemática. Você vai trabalhar fazendo uma peça. Você nunca vai ficar a vida inteira, né, fazendo a mesma coisa. Justamente. E isso ainda que você possa se voluntariar, né, mas você nunca vai ficar o tempo inteiro, assim, justamente para impedir essas concentrações de poder, né. Ainda que elas comecem a acontecer ao longo do livro. E uma coisa que é interessante, só para finalizar, esse livro tem vários momentos preciosos no qual os anarquistas vão descrever as instituições do planeta dos capitalistas, né? Tem um momento que eles vão descrever as prisões e eles crianças, não, vamos brincar de ser preso, cara, como assim? Mas por que as pessoas não iam embora? Aí tem um momento que eles ficam imitando os mendigos, sabe? Porque pra eles é uma coisa completamente absurda a existência de uma pessoa que tá com fome e ninguém dá comida pro cara. Cara, eu acho sensacional, pelo menos a tradução que eu peguei pra ler, que eles chamam o povo de os proprietários. Sim, exato. Esses malditos proprietários. Exatamente. E aí quando você vai ver, de fato, proprietários, pra quem acompanha a gente aqui no Benzina, é uma questão que eu falo muito, essa ideia de propriedade, né? De como o idioma da propriedade, ele assola o nosso pensamento. E aí que vem interessante, uma das coisas que é interessante, o mundo que ela cria para os habitantes de Urras, né? De Anarres, desculpa, é justamente um idioma não proprietário. Inclusive, eles falam isso no právico, se eu não me engano é právico, que é o nome do idioma local, no qual os pronomes possessivos são desestimulados, sabe? Do tipo meu, minha, sabe? Até relações sexual amorosas, elas não são concebidas no campo da posse. Então, assim, é interessante que ela leva ao limite a ideia de, vamos criar uma sociedade anarquista onde a posse realmente não é uma questão, então, a propriedade não é uma questão, então vamos de fato imaginá-la, vamos levar essa imaginação ao limite. E ainda assim, essa imaginação tem problemas, porque ela fala, o problema não é... Então, o problema é quando isso começa a se atualizar e ficar rígido, né? Quando era potente, era novo, era uma coisa. Depois começa a se atualizar e ficar rígido demais, começa a ter problemas. Por isso que ela vai estabelecer a fuga do personagem do Shevek para Urras. E aí, eu não vou também entregar o resto do livro, porque eu acho que ele é de uma preciosidade. Inclusive, como eu falei no começo do programa, foi a leitura desse livro que me reconciliou com o anarquismo. Porque a minha relação com o anarquismo é uma relação dessas pueris, de adolescente, né? De pessoa que, enfim, punk e tudo mais. Só que, enfim, aí depois quando eu comecei a militar, o anarquismo sempre foi visto como um idioma político infantil. E eu, durante um tempo, comprei essa ideia. Até por conta de uma influência de partidos políticos, cujo nome eu não vou falar. E aí chegou um momento da minha vida, assim, sobretudo porque eu tava tentando melhorar meu inglês, né? Comecei a ler livros em inglês que eu baixava da internet na época, porque eu fui uma dessas pessoas, nunca fiz um curso formal de língua nenhuma, né? Eu sempre aprendi línguas de maneiras alternativas. Você é um autodidata. Mas meu inglês eu aprendi, por exemplo, jogando RPG. Então eu fui daquele tipo de pessoa que aprendeu o que era dungeon antes de que aprendeu o que era fork. Sabe? Tipo... Eu sei palavras completamente complexas em inglês. E assim, algumas simples me faltam. A pessoa que consegue calcular 6 de dano na rodada, mas assim, não lembra do guardanapo. Exato, né? Não, eu sei que é o Java em inglês, não sei guardanapo, porra. Mas enfim, o ponto é que aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a ler livros em inglês. E aí caiu esse livro na minha mão,
né? Eu li primeiro, na verdade, o Day Before Revolution, que é um conto introdutório. Inclusive, eu acho que as edições nacionais deveriam colocar esse conto, né? Não custa nada colocar o conto ali no final do livro, seria muito interessante, né? Mas, enfim, aí quando eu li aquilo e quando eu fui ler Os Despossuídos, eu comecei a repensar a potência do anarquismo, de fato, como um sistema de pensamento, né? A potência pro pensamento do anarquismo, porque pra mim a minha questão é essa. Inclusive, eu não gosto de me identificar como anarquista, porque quem gosta de identidade é a polícia, sabe? Não é à toa que a polícia, a primeira coisa que ela pede é a identidade, quando ela te encontra. Então, assim, eu me identifico com problemas do anarquismo. Eu acho o anarquismo potente, ele alimenta meu pensamento. Enfim, esse livro da Ursula Le Guin, né, Os Despossuídos, ele o tempo inteiro ele alimenta o meu pensamento. Quem escuta o Benzina sabe. Essa ser todo, ser parte, é uma coisa que eu carrego, fica tocando na minha cabeça num ritornelo, né? A soma de 100 é 1, né? Como vai dizer o Gechado Simas, né? Ou como é que é como é? O eu é o universo? Como é que é a história? Isso é a conclusão que o Jorge chega num determinado momento da curva do sonho. Quando ele começa a entender que ele pode resolver as coisas no sonho e que ele pode preferir não no sonho e impedir o Harber de manipular os sonhos dele, é um dos momentos em que ele tem uma visão dentro do sonho em que alguém diz pra ele, o eu é o universo. E aí ele fica em paz. É isso. E aí, no momento em que ele fica em paz, ele consegue resolver a questão. Ele consegue estabilizar o colapso da realidade na qual ele está existindo naquele momento e consegue vislumbrar outra. Isso lembra uma coisa interessante, Stephanie? Se a gente for lembrar, por exemplo, o programa que a gente gravou com o Simas, como vai reaparecer tanto contra os povos indígenas, tanto em religiões de matriz africana, ou seja, pensamentos menores, no sentido menor como Deleuze chama, né? Não de menos importante, no sentido de não majoritário, não régio, né? No qual são pensamentos que concebem justamente essa ideia de que ser todo é ser parte, né? E de que a relação entre as partes é o jogo, né? Sim, inclusive eu tava esperando você fazer esse link da macumba aqui, Orlando. Eu já tava assim, gente, eu não acredito que esse homem não vai falar de macumba nesse podcast hoje. A gente conseguiu chegar no xamanismo, mas não vamos falar sobre isso toda essa parte como, né, parte dos fluxos que rolam nas matrizes africanas. Eu já tava achando que tem alguma coisa de errado, que a tua felicidade estava te afetando. Não, jamais. Eu fui pra fechar, justamente pra que as pessoas que vão escutar esse momento final do podcast revejam tudo que foi falado lá antes. A pregação macumbeira tava funcionando lá atrás, cara. Sensacional. Agora eu fiquei muito contente. Assim, conseguimos falar de ficção científica, anarquismo, xamanismo, macumba e teve citação de Deleuze nesse episódio. E Bell Hooks, a gente falou de Bell Hooks. Ainda que incidentalmente, mas a gente falou de Bell Hooks. Praticamente um bingo do Benzina. Praticamente hoje, um zerado. bingo. Então, pra finalizar, minha Dora Milagre residente, você gostaria de deixar um recado final pras pessoas? Então, eu acho que a gente já indicou livros maravilhosos da Úrsula hoje, além do Krenak, que a gente já tinha indicado, e o Copenhague, que também é uma dica recorrente aqui. Então, acho que estamos de boa nos recadinhos hoje, né? Então, vamos ficar só com aquele clássico. Então, meus queridos e minhas queridas, lembrem-se, nunca foi sorte, sempre foi Exu. And when you come right down to it, we've all come here to enjoy ourselves. We're not going to accomplish anything, or establish anything, or sell anything.
We didn't come here to make a new law or to declare a war or to fix the price per barrel of crude oil. And thank God we didn't. There are enough people doing that sort of rubbish. I think we came here to meet each other in hopes and some confidence that we'll like each other. We're here to enjoy ourselves, which means we're doing one of the most human of all doings, the search for joy, not the pursuit of pleasure. Any hamster can do that.
And when you come right down to it, we've all come here to enjoy ourselves. We're not going to accomplish anything, or establish anything, or sell anything. We didn't come here to make a new law, or to declare war, or to fix the price per barrel of crude oil. And thank God we didn't. There are enough people doing that sort of rubbish. I think we came here to meet each other, in hopes and some confidence that we'll like each other. We're here to enjoy ourselves, which means we're doing one of the most human of all doings, the search for joy, not the pursuit of pleasure. Any hamster can do that.